Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Deus abençoe você rica e abundantemente. E hoje nós temos algo muito especial a compartilhar. O que nós vamos falar hoje da parábola do semeador. Olha, queridos, uma das parábolas mais lindas que o Senhor Jesus Cristo falou nesta terra. Mas e o entendimento? Que riqueza o Senhor Jesus trouxe aqui a este mundo. Nós vamos fazer uma oração, como sempre, a oração inicial do nosso programa, uma oração de agradecimento a Deus, no reconhecimento da sua presença. Nós vamos orar, vamos falar com Deus, vamos abrir bem o coração. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, um privilégio muito grande, Senhor. Sim, estar em Tua presença como estamos em todo o tempo, porque dos Teus olhos ninguém se esconde. Como o Senhor diz, sou eu apenas Deus de perto e não também Deus de longe. Nosso Deus, Pai Celestial, nós iniciamos rendendo graças por tudo quanto o Senhor nos tem feito, sobretudo, Senhor, pelo grande valor que o Senhor nos deu, que o Senhor dá ao ser humano, tendo pago o preço da própria vida em Cristo Jesus, o Teu único Filho, que como homem se entregou para a nossa salvação eterna. Senhor, e servindo de alimento, como o Senhor diz, eu sou o pão da vida. Tua palavra, Senhor, é o alimento do nosso espírito, da nossa alma, e que vai fazer bem, Senhor, em todo o tempo, pois o Senhor é bom. Pai, nós agradecemos. Graças damos desde o ar que respiramos, porque o que é bom vem do Senhor. Senhor, que o Senhor fale e encontre o nosso coração aberto para o Senhor, preparado. E estamos aqui receptivos para que o Senhor nos fale. Sabemos que as Tuas palavras curam, libertam, quebram cadeias e algemas, Senhor, de amarguras, de tristezas, de depressão, de depressões. O Senhor é Deus. Pai, muito obrigada. Nós agradecemos pela Tua bênção, pelos Teus cuidados. Em Teu nome, o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Então vamos partilhar essa palavra tão maravilhosa, e são as palavras de Jesus. Como é que nosso coração recebe a palavra? E esse é o ponto principal, essencial, para que o Espírito de Deus trabalhe, opere ou não. O entendimento, queridos, o entendimento da palavra de Deus é a luz do céu dentro de nós, é a luz da vida. A luz, Jesus disse isso. Diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Às vezes achamos que estamos certíssimos de algumas coisas ou de muitas coisas. E aí quando o Senhor Deus nos fala e nos mostra, pela sua palavra a gente passa a ter outra visão das coisas, outra visão da vida. Então vamos partilhar esta palavra. A parábola do semeador. Diz aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um certo semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra
caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha só. Então aqui está a parábola do semeador. Veja. Um semeador saiu a semear. Aqui o Senhor Jesus nos fala foram 4 vezes que o semeador lançou a semente. E cada semeadura caiu num tipo de solo. Esse é o ponto inicial a ser observado. Eram 4 tipos de solo. Muito bem. Esses 4 tipos de solos, eles representam 4 pessoas. Cada uma recebeu a semente de uma forma. Isso representa 4 corações. Esse coração é a terra. O nosso coração precisa ser uma boa terra para Deus. Mas para receber a sua semente, qual é a semente de Deus? A palavra. Daqui a pouquinho a parábola explica exatamente isso. Então são 4 pessoas, 4 corações. Cada um recebeu a palavra de uma forma. Então, começando pela primeira, porque agora Jesus vai explicar essa parábola. Então, ele diz que a primeira caiu à beira do caminho. Esse caminho é o caminho da semente, ou seja, o canteiro, aquela terra fofa. Mas ao lado está o chão duro. O caminho é o caminho da semente. E o chão duro onde as pessoas pisam. Então, a primeira semente que foi lançada caiu à beira do caminho, fora do canteiro, em chão duro. A segunda caiu sobre pedra, que a pedra vai produzir. A terceira caiu entre espinhos, ervas espinhosas. E a quarta caiu numa boa terra. E aí ela vai e produz o máximo que ela pode. Uma semente vai dar tantos frutos que vai produzir, vai chegar a 100. Aí diz assim: e os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? Bom, a princípio eles não estavam entendendo nada. Semente, terra, à beira do caminho, pedra, espinhos, boa terra. Aí Jesus vai explicar agora. E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mistérios? Mistérios do reino de Deus. Quer dizer que Jesus trouxe um reino aqui à terra, um poder. Então ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Quer dizer que a parábola faz você enxergar coisas que, se você não se ligar, se nós não prestarmos atenção, não vamos compreender. E se nós compreendermos, vem coisa boa por aí. E muito boa. Porque Deus só tem coisas boas a dar. Então ele diz aqui: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia? Então está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 11. A semente
é a palavra de Deus. Então, queridos, tudo começa aqui. Se eu entendo que a palavra de Deus é a semente de Deus e que o meu coração precisa ser uma terra, uma boa terra para Deus, então vamos preparar o coração para receber essa semente, para que ela germine, para que ela cresça, para que ela dê frutos. Olha que simbologia Jesus está usando. Então Jesus usava uma parábola, ou seja, uma história fictícia, mas que traz a verdade, que é a verdade. Então Jesus disse que aos discípulos, ele revelava a parábola. Então diz, então a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Muitas pessoas abrem uma Bíblia, mas depois também explodem no ódio, vão para a bebida, para as distrações afogar as suas mágoas ou simplesmente querer esquecer de problemas e tantas outras coisas. Mergulham nos sites tenebrosos, alguns muitos tenebrosos, e vão lá para saciar os seus prazeres. A pessoa ouviu a palavra, mas não colocou no coração. O diabo foi lá e tirou. Não, mas pessoas boas também, que não fazem nada dessas coisas assim tão tenebrosas, mas que, sabe, não é bem assim. Eu vou ficar ouvindo as palavras da Bíblia, vou virar crente, vou virar evangélico. Os rótulos ou nomenclaturas que se usam, isso não tem nada a ver. Jesus disse, a palavra é a semente. Nós somos essa terra. Como foi que eu recebi Jesus? Tendo consciência que ele esteve neste mundo, que ele veio do céu, que esteve aqui em carne como um ser humano para trazer salvação eterna. Eu abri meu coração para dar atenção. Muitos gostam de frequentar cultos esporadicamente porque, fazem bem a minha alma. Sabe, quando eu participo de um culto, aqueles louvores lavam meu coração, aqueles louvores me trazem paz. Mas a palavra mesmo, o que Deus fala nas Escrituras e quer falar com aquela pessoa, de repente ela não está disposta a ouvir. Não. Porque as pessoas pensam que quem ouve a palavra de Deus, ou segue, quem segue principalmente, quem segue a palavra de Deus, é uma pessoa religiosa. Por que as pessoas pensam assim? Pois é, queridos. Quando se abre o coração para compreender, aí as coisas clareiam lá dentro. Tudo começa na forma como uma pessoa recebe a palavra de Deus. Sem floreado, sem acréscimos, sem que se tire nada. Como nós estamos lendo aqui a parábola do semeador no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. E essa parábola inicia-se no versículo 4. Então Jesus disse, a primeira semente foi jogada, foi lançada e caiu à beira do caminho. Aí Jesus disse, são aqueles que escutam, mas não colocaram no coração. E as aves do céu? Jesus explicou bem. Ele disse, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra,
para que não se salvem crendo. Queridos, você não vê o diabo, você não vê os espíritos malignos, mas infelizmente andam por toda parte, todos os lugares, e impedindo o ser humano de compreender, de ouvir a palavra de Deus. Essa ideia de que quem escuta a palavra e atende, esse é fanático, esse é evangélico doentio, esse é... Não, queridos. Jesus trouxe ao mundo o poder de Deus, a salvação eterna e ensinamentos para os que querem ouvir Deus como Pai. Então Jesus disse, olha, se não deu atenção, essa é a semente que cai à beira do caminho. Porque não houve uma atenção para com essa palavra. A palavra de Deus. Hoje nós não vamos estender tudo porque é tudo muito simples, muito simples. Olha, são 4 tipos de pessoas que constituem-se 4 solos. Cada coração é um chão, é uma terra. Mas se o coração não estiver bem aberto para Jesus, preparado, como uma boa terra, ou seja, aquela terra fofa que recebe a semente e que vai trabalhar aquela semente. Exatamente isso. Um dos maiores problemas que Jesus encontrou aqui na terra foi essa realidade de pessoas não receberem os seus ensinamentos. Você pode imaginar, amai a vossos inimigos. Olha que ensinamento, olha que mandamento. Não, ensinamento que é um mandamento. Amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Quem pode escutar uma coisa como essa e ficar calado? Sabe por quê? Porque o coração não está preparado. O coração fica irado, fica indignado, revoltado. Jesus está dizendo para cada um amar o seu inimigo. Não está dizendo para amar o malfeitor, para amar, tem que ter compaixão. Mas Jesus está dizendo, ame o teu inimigo. É claro que se Jesus está dizendo uma coisa, está mandando amar o inimigo, é porque certamente há um segredo nisso. Foi por isso que Jesus falou, quando os discípulos perguntaram, primeiro, essa parábola, Jesus lançou essa parábola, ele disse essa parábola a toda uma multidão. Como a multidão não se interessou em perguntar em particular, ou seja, cada um chegar e, Senhor, explica isso, porque nós não entendemos. Os discípulos fizeram. Eles chegaram para Jesus e disseram, explica-nos essa parábola. Foi quando Jesus disse que a eles era dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Ou seja, já que vocês querem mesmo andar com Deus, então vamos revelar os segredos dos céus aqui na terra, para vocês vencerem, para vocês conquistarem. Mas para isso a palavra de Deus tem de entrar no coração. Então essa é a base. Queridos, a forma como se ouve a palavra fará toda a diferença. Coração receptivo, coração endurecido. Coração bem preparado, coração tumultuado. O que sai da boca de Deus é precioso em extremo. Vamos à outra parte do nosso programa, lembrando, quarta-feira, Escola Bíblica. Vamos lá? Vamos a essa chamada? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor.
Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Então, queridos, a realidade é essa. É a forma como as pessoas ouvem a palavra de Deus. Mas cá entre nós, a nossa sociedade num todo, né, subdividida, e uns seguem alguém, uns seguem um grupo, outros seguem isso, outros seguem aquilo, mas nós devemos ouvir a Jesus. Ele sim foi enviado por Deus e trouxe salvação ao mundo. Ele se entregou. Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus. Então tudo é muito claro na palavra de Deus. Tá? Então nós temos contemplado a parábola do semeador, estamos contemplando a parábola do semeador. Então Jesus explica, a semente é a palavra de Deus. A terra é o nosso coração. A forma como recebemos a palavra, ouvindo com atenção, colocando o coração, procurando compreender para pôr em prática, isso então é que fará toda a diferença. Amém, queridos? E então, bem, lá no início do nosso programa, nós falávamos da parábola do semeador. E a explicação que Jesus dá dessa parábola é uma realidade que, se nós atentarmos bem para o que Jesus explica nessa parábola, nós podemos trabalhar bem o nosso coração, porque é dentro de nós que as coisas acontecem. Queridos, as coisas não acontecem por acaso. Jesus explica, ele diz que do coração, do interior do ser humano, procedem as soluções da vida. Imagina o Espírito de Deus dentro de um coração. Imagina alguém que ouve a Deus. Certamente ele vai guiar essa vida, ele vai conduzir essa vida. E lembre-se que Jesus é o bom pastor. Amém? Nós vamos agora ao momento da oração. Vamos falar com Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, nós estamos em Tua presença e agora, Senhor, diante do Teu trono. Senhor, reconhecemos que o Senhor enviou Jesus a este mundo e que Jesus nos abriu este acesso. E sabemos que o Senhor nos ouve, pois Jesus diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que te temem, aqueles que ouvem a Tua palavra, aqueles que creem no Senhor. Então, Pai, porque cremos, nós unimos a nossa fé. Eu, juntamente com amigos, companheiros dessa mesma fé, Pai, todos nós cremos que o Senhor é Deus maravilhoso, é um Deus todo-poderoso, mas que se preocupa com a criação. Então, vem agora, Jesus. Toma o coração de cada um e ajuda para que tenha paz. Essa amiga, uma mãe, Senhor, que está angustiada, uma mulher, Pai, abandonada pelo marido, eu não sei, Senhor, o momento que cada um está vivendo, cada uma, mas cremos na manifestação do Teu poder. Pai, alguém que caiu no desemprego, que está muito angustiado, alguém que está passando por um momento de enfermidade, e Jesus, cremos, o Senhor é poderoso para fazer esse corpo brotar saúde.
jorrar, Senhor, a verdadeira saúde, porque o Senhor veio para dar a vida e deu, e diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O Senhor tem prazer em abençoar. Por isso, toca agora. Sim, Senhor, tua palavra nos apresenta, nos fala do Senhor, do teu amor, do teu Santo Espírito, Senhor, que embora não invada a vida de quem quer que seja, o Senhor diz: eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Vem com a tua bênção, vem e toca a cada um. Senhor, cremos e agradecemos em teu nome. Toca agora, Jesus. O Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus que transforma, que liberta, que enche um coração de paz, que dá um sono tranquilo. O Senhor é quem tem a bênção. Galardoador, recompensador daqueles que buscam. Vem agora, Jesus. Abençoe a cada um. Nós pedimos a tua bênção e te agradecemos. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. E então, queridos, estamos aí no entendimento, né, ouvindo palavras maravilhosas. Olha, as palavras de Jesus são palavras que curam, que libertam, que nos dão a visão de Deus para a nossa própria vida. Quem melhor que o Criador para cuidar da sua criação? Imagine. Então, queridos, lembrando que quarta-feira nós temos a escola bíblica com as bênçãos de Deus, né? O Senhor Deus aí presente para abençoar você e sua família. O meu abraço e muita paz no teu coração. E até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.